Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e você vai ver a partir de agora. Recentes altas nos preços dos grãos têm sido uma preocupação para quem vai confinar. Guerra comercial entre Estados Unidos e a China avança e se volta também para o mercado agropecuário brasileiro. Saca do milho atingiu o preço médio de R$ 31,50 lá no Mato Grosso do Sul. Fábio Lenza vai falar sobre prorrogação de taxas de crédito rural. Vamos falar também sobre custos de confinamento. O programa Agronegócio está começando. Para quem investe em terminações de bovinos em confinamento, as recentes altas no preço dos grãos têm sido uma preocupação e muito grande. O milho, um dos principais componentes nutricionais para esse período, teve aumento de 4% nos últimos 30 dias, alimento que representa nada mais, nada menos que 70% do custo da dieta. A alta dos insumos, ela impacta na diária dos bovinos e, segundo o levantamento da Associação Nacional de Pecuária Intensiva, a ASSOCOM, o custo diário por animal tem variado entre R$ 8 e R$ 9. A expectativa é que os custos recuem nas próximas semanas a partir da melhor definição da safrinha de milho. As atuais condições não cobrem os custos de produção do confinamento. A conta não fecha. O contrato para outubro paga R$ 148,50 pela arroba do boi gordo, com o milho valendo R$ 37,50. E aí gera um lucro de apenas R$ 6,00 por cabeça lá em São Paulo. Essa realidade inviabiliza a entrega do animal com lucro no segundo giro do confinamento. Segundo a presidência da associação, se os custos continuarem elevados, a intenção de confinamento pode recuar em até 10%. A guerra comercial entre os Estados Unidos e a China avança e se volta também para o mercado agropecuário. E o Brasil e os Estados Unidos têm uma certa similaridade na produção do campo, o que pode dar um novo fôlego aos produtores nacionais e nessa disputa entre os dois gigantes. Os prêmios da soja brasileira chegaram ao recorde de $1,80 por bushel, um valor altíssimo, nos valores do contrato de maio na Bolsa de Chicago. Ou seja, a tonelada de soja no Brasil superou em $66 o valor praticado na Bolsa nos Estados Unidos. O prêmio é o quanto o mercado está disposto a pagar a mais para ter o produto brasileiro. E essa preferência torna a soja brasileira a mais cara do mundo. O preço da tonelada nos portos brasileiros supera em $30 o praticado dos Estados Unidos e em $12 lá nos portos da Argentina. A saca de soja em plena safra se mantém em R$ 75,00 em Cascavel, lá no Paraná, e em R$ 66,00 em Sorriso, no Mato Grosso, apesar da queda de preços na Bolsa de Chicago. A alta do produto brasileiro poderá fazer alguns importadores, como União Europeia e Japão, buscarem a oleaginosa lá nos Estados Unidos. A força da China, porém, é o que interessa. Segundo o governo chinês, as importações do país somaram 95 milhões de toneladas no ano passado, quase 51 milhões de toneladas do Brasil, 33 milhões basicamente dos Estados Unidos, 6,6 milhões da Argentina e 2,6 milhões do Uruguai. Segundo números do Boletim da Casa Rural, que é elaborado pela Unidade Técnica do Sistema FamaSul, que é a Federação da Agricultura e Pecuária lá do Mato Grosso do Sul, esses números apontam que uma saca de milho lá no Mato Grosso do Sul bateu na casa de R$ 31,50 no mês de março, uma alta de 32% na comparação com fevereiro e de 32% frente a igual período do ano passado. As cotações internas do milho experimentaram fortes valorizações ao longo do mês de março, impulsionadas principalmente pelas condições de oferta na Argentina e apreciação do dólar, segundo a FamaSul. Para o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, os americanos tiveram uma queda de 2,4% na área a ser semeada com milho em relação à safra anterior, o que repercutiu no mercado interno brasileiro. Por sua vez,
o preço médio da saca de soja em março se situou em torno de R$ 66,27, uma valorização de 6,7% em relação a fevereiro. Igual ao milho, as condições climáticas adversas na Argentina, que é o terceiro maior produtor mundial da oleaginosa, e a perspectiva de redução da área nos Estados Unidos, líder em produção desse setor, influenciaram no aumento do valor do grão lá no estado. E agora vamos ver como anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Para a maioria dos municípios, nós deveremos ter hoje tempo parcialmente nublado, sol entre poucas nuvens, apenas Jataí com possibilidade de pancadas de chuva à tarde. Nebulosidade variável com pequena chance inferior a 30% de chuva. Nós vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores do estado de Goiás. Porangatu, 32 a máxima e 23 a mínima. Campos Belos, 34 a máxima e 24 a mínima. Ceres, 32 a máxima e 21 a mínima. Lusiânia, 30 a máxima e 18 a mínima. Jussara, 34 a máxima e 23 a mínima. Itapaci, 33 a máxima e 22 a mínima. Anápolis, 29 a máxima e 18 a mínima. Acreúna, 32 a máxima e 22 a mínima. Quirinópolis, 32 a máxima e 21 a mínima. Jataí, 32 a máxima e 14 a mínima. E Ipameri, 31 a máxima e 18 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, Fábio Lenza fala sobre prorrogação das taxas de crédito rural. Nós vamos falar também sobre custos de confinamento. Nós voltamos já.